Palavra, gente, Atos capítulo 12. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor dê-nos sabedoria divina, entendimento da palavra dele e que o Senhor opere sinais e maravilhas na hora da palavra. Que o Senhor revele o oculto e o escondido através da palavra dele. Amém? E que nós possamos sair daqui com a nossa vitória, em nome de Jesus. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre das prisões. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Esse rei Herodes, era usado pelo maligno. Ele era um anticristo, era um antideus, é um anticristo. Então, esse rei Herodes, ele usava a mão dele contra os cristãos. E o que foi que aconteceu? Ele matava, ele maltratava. E através disso, ele matou a espada a Tiago, irmão de João. Olha só. Ele matou, gente, somente por causa de Cristo, por causa do evangelho de Cristo, por causa que ele levava o evangelho. Ele matava as pessoas que estavam ali pregando a palavra, que estavam falando do Salvador, que estavam orando por vidas, que estavam anunciando o reino de Deus. E por causa disso ele matava. Tá entendendo? Ele matava, ele maltratava, ele mandava prender. Agora escute. E vendo que isso agradara aos judeus, e olha só, né? Como é que pode? Continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias do asmo. Agora preste atenção. Esse rei Herodes, ele mandava matar as pessoas, prender as pessoas, maltratar as pessoas. E isso agradava a quem? Aos judeus. Aos judeus, hein? E isso agradava aos judeus, porque os judeus não receberam Jesus. Os judeus estão esperando Jesus voltar, né? Os judeus que ainda não entregaram seu coração para Jesus, porque tem judeus que entregaram seu coração para Jesus, mas tem judeus que ainda estão esperando Jesus voltar. E esse judeu se agradava. Gente, pelo amor de Deus, como é que a gente vai se agradar de pessoas que estão sendo maltratadas, de pessoas que estão sendo presas por causa de pregar o evangelho, por causa de orar por vidas, por causa de anunciar o reino de Deus? Pelo amor de Deus, gente. Como é que essas pessoas têm Deus no coração se elas se agradam com a dor dos outros? Não, não tem. Nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, a gente não se agrada com a dor dos outros. O próprio Deus não se agrada com a morte do ímpio. E nós que temos o Senhor na nossa vida, a gente não vai se agradar com a morte dos outros, com as dores dos outros, com as prisões dos outros. A gente não se agrada em ver esses filhos nas prisões, gente. A gente está orando para que o Senhor Jesus resgate, para que o Senhor Jesus liberte, para que o Senhor Jesus os salve. Nós não estamos felizes porque as pessoas são presas, porque as pessoas são mortas, porque os que têm Deus no coração não vai se agradar da desgraça dos outros, do mal que acontece na vida dos outros, na vida das famílias. Porque nós temos Deus no nosso coração. Se é que temos, né? E ele continuou. E havendo prendido, aí o que foi que aconteceu? Ele mandou prender a Pedro. Louvar o discípulo de Jesus, né? E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados. Ele estava na prisão e ali os soldados estavam guardando a Pedro para Pedro não fugir. Apresentá-lo, e o que ia acontecer? Para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A Páscoa, gente, ela é uma festa dos judeus. A Páscoa é uma festa dos judeus. Então, essa festa, o que ia acontecer? Ele ia apresentar a Pedro, ele ia maltratar a Pedro, ele ia mostrar a Pedro que na festa dos judeus, uma festa que para eles era religiosa. Como é que pode uma festa religiosa, gente, ser apresentado a dor de alguém? Era isso que Herodes queria fazer.
Então, o que aconteceu? E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo. Olha que maravilha, gente. Pedro estava na prisão. Os guardas estavam lá, guardando a Pedro para não fugir. Pedro estava dormindo, gente. Pedro estava tranquilo. Pedro estava em paz. Pedro estava lá, né? Confiando no Senhor, esperando no Senhor. É isso que nós precisamos, gente. Muitos estamos passando por luta, por dificuldade, pelo que seja. Mas não deixa isso tirar o teu sono. Deus, Ele é contigo, Deus, Ele é conosco. Não adianta você passar a noite acordado, desliga o telefone, ora, estuda a palavra de Deus, pede para Deus te dar esse sono que Ele deu a Pedro quando Pedro estava na prisão. Era para Pedro estar acordado, era para Pedro estar lá, Senhor, me tira daqui. Não era assim? Era para Pedro estar gritando, Senhor, eu te sirvo, por que que eu estou aqui nessa prisão? Porque servia a Deus, porque servia a Jesus. Pedro estava na prisão porque ele era o servo do Senhor. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que está passando muitas coisas por causa do Evangelho e não entende que é por causa que ora, que lê a palavra, que medita a palavra, que pratica a palavra, que serve a Deus. E Pedro, por servir a Deus, Pedro, por servir Jesus, Pedro, por levar o Evangelho, ele estava preso. Ele não estava preso porque ele tinha matado alguém, porque ele tinha roubado alguém. E ele diz aqui, Pedro, pois era guardado na prisão, né? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando por Pedro. Tem pessoas orando por você. O que mais a gente vê são lives de oração, não é isso? O que mais a gente vê, lives, templo, outras plataformas de oração. Então, nós estamos orando por vocês, pela família de vocês. Nós estamos orando ao Senhor pela vida de vocês. E o que que o Senhor está dizendo aqui? O que que o Senhor veio trazer com essa palavra? Que pessoas serão libertas, gente. Não sei qual é a libertação que você está precisando. Eu nem preciso saber. Eu preciso orar. Mas Deus sabe. Se você precisa ser liberto da enfermidade, continuamos orando que você será liberto da enfermidade. Se você precisa sua vitória no casamento, continuamos orando e você terá a tua vitória no casamento. O que que o Senhor quer que a gente faça? Ore. Que a igreja ore, que a igreja confie nele, que a igreja busque a palavra, que a igreja esteja na palavra, porque a palavra aumenta a tua fé. Não adianta você orar e não ter fé. Não adianta você orar e não crer nesse Deus. Não adianta você orar e não praticar a palavra de Deus. Não adianta você orar e você não estiver em acordo com Deus, em comunhão com Deus. Porque tem pessoas que oram, mas não estão em comunhão com Deus. Tem pessoas que oram, mas estão na rebeldia. Tem pessoas que oram, mas estão com seu coração cheio de mágoa. Gente, Deus não recebe a oração de que tem um coração cheio de mágoa. Deus não recebe. O que faz separação de nós e Deus é a nossa maldade. Se você está com maldade no teu coração, desejando... O que é maldade? Se você deseja o mal para uma pessoa... Deus não vai ouvir tua oração. Ele vai querer primeiro o quê? Que teu coração esteja limpo, que tu deseje o bem até para os teus inimigos. Até para os teus inimigos tu tem que desejar bem. O que foi que ele disse na palavra dele? Orar pelos amigos é fácil. Agora orar pelos inimigos é difícil, gente. Por quê? Porque o inimigo está querendo o mal do inimigo. Pelo amor de Deus, gente. É muito fácil orar por aqueles que a gente ama. É muito fácil orar pela nossa família. É muito fácil orar por aqueles que nos abençoam. Mas vai orar por aquele que é ingrato contigo. Hoje as pessoas, gente, elas só oram por aqueles que são gratos. Gente, o que mais eu escuto? Tem pessoas que ajudam os outros, né? Ajudam os outros. Aí o que que acontece? Quando é na hora dessas mesmas pessoas
ajudar aquele que está precisando, que ajudou. Ah, se não ajudar, sai te amaldiçoando, gente. Tem gente que ajuda os outros e de repente você precisa daquela pessoa que você ajudou. Aí aquela pessoa não te ajuda. Aí o que que acontece? A pessoa sai amaldiçoando o outro, porque não ajudou. Ah, eu ajudei, mas essa pessoa foi ingrata, essa pessoa não me ajudou. Você ajudou com interesse? Gente, a gente não tem que ajudar os outros esperando nada em troca. A nossa recompensa vem de Deus. A nossa recompensa vem do Senhor. Você tem que ajudar os outros por amor à pessoa, por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. Pessoas, gente, é o que mais eu escuto. Eu ajudei fulano e fulano não me ajudou. Então, tu ajudou querendo recompensa? Tu ajudou querendo algo em troca? Tu ajudou querendo que a pessoa faça o mesmo por ti? Não, gente. Tu ajudou por interesse. Quer dizer que se tu não ajudou sabendo que tu não quer a recompensa daquela pessoa, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer o bem para as pessoas, não esperando o bem das pessoas. Agora eu digo uma coisa para você com toda certeza. Você tem que fazer o bem para os outros e quem vai te recompensar é Deus. Se você faz o bem para os teus filhos, aí tu espera que eles vão te recompensar e eles não te recompensam, aí você vai sair amaldiçoando teus filhos? Não vai, gente. Não vai. Ai, se nós fôssemos amaldiçoar os nossos filhos, porque eles não nos dão, não, porque eles são ingratos com nós. Muitos já teriam descido até a sepultura, porque quando uma mãe lança uma palavra de maldição na vida de um filho, na vida de uma filha, ou uma mãe ou um pai, acontece. Acontece, por quê? Porque a mãe e o pai é a autoridade na vida dos filhos. No reino espiritual, os pais são a autoridade. E uma palavra lançada da mãe e do pai para a vida daqueles filhos, pode ter certeza que acontece. Tá entendendo, gente? Então você não faz as coisas pelos teus filhos esperando algo em troca. Não faz. Você não está fazendo pelo teu marido esperando algo em troca. Você está fazendo porque você ama. Você faz pelos teus filhos porque você ama. Não é assim? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque se você faz esperando recompensa, sinto muito. Você não fez por amor. Você não fez por amor. E se essa pessoa não te corresponder, se essa pessoa não fizer por você, você sai falando. Você deixa até de falar com ela. Você deixa de falar com aquela pessoa. Eu ajudei, mas a pessoa não me ajudou. E você lança uma palavra de maldição na vida daquela pessoa. Tomara que sofra, tomara que aconteça isso, tomara que passe pelo que eu estou passando. Gente, a gente não tem que desejar para os outros que eles passem a dor que nós estamos passando. Você pensa que Deus se agrada disso? Isso é obra de feitiçaria, isso é oração contra. Se você desejar o mal para os outros, se o mal não é bom para você, vai ser bom para as outras pessoas? Quer dizer que você quer o bem para você, mas você não quer o bem para os outros? Não, gente, com Deus não é assim, não. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido e exaltado seja esse Deus. Então, aí quando a igreja ora, o que que acontece? Acontece milagres, acontece libertação. E olha aqui, vamos continuar. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eita, né? Um homem indefeso. Pedro não usava armas. Pedro nunca, nenhum dos discípulos do Senhor usava armas, né? Para se defender. O próprio Pedro, quando foi defender a Cristo, que ele cortou com a espada a orelha do soldado. Aí Jesus, o que foi que fez? Jesus corrigiu a Pedro. Pedro, a espada que tu usares, tu vai perecer com essa espada. E aí Jesus foi, curou a orelha do soldado. E ele corrigiu a Pedro. Jesus, ele sempre está nos corrigindo, gente. Principalmente nas nossas práticas erradas. Principalmente nas práticas erradas.
Quantas vezes Deus tem usado a tua boca para corrigir pessoas que estão fora da palavra, que não estão dentro da palavra, que não têm prática da palavra? Quantas vezes Deus está usando a tua boca para corrigir pessoas que não têm essa prática da palavra? Quantas vezes, né? Por quê? Porque o próprio Cristo nos corrige. O próprio Cristo corrigiu a Pedro, que estava lá decepando a orelha do soldado. E ele curou, né? Ele colocou no lugar. Olha que maravilhoso. Aí o que que acontece? Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz. E escute, entenda, preste atenção. Nós estamos orando, nós estamos aqui meditando a palavra. E esse anjo está aqui. Esse anjo está iluminando a tua vida. Esse anjo está iluminando a tua casa. Porque nós estamos orando. Porque nós estamos, louvado, buscando a Deus. Rapaz, estamos orando. Você tem orado. Então, preste atenção que quando você ora, Deus envia anjos, anjo para tua casa, anjo para o hospital, anjo para o cárcere, anjo para a rua, anjos para o teu trabalho. Dá para entender que na hora da oração, na hora que a igreja ora, estamos aqui na palavra, estamos aqui na oração. De repente eu paro, oro por alguém que chega enfermo. Continuo na palavra. O que que significa? O que que significa? O que que o Senhor está dizendo? Quando você ora, coloca isso no teu coração. Deus envia anjos para guerrear por você, para libertar você, para libertar tua família. Gente, Pedro estava na prisão. Ele estava preso. Ele tinha feito alguma maldade? Não. Ele estava levando o evangelho, pregando a palavra. O que que Pedro estava fazendo? Estava contra o governo. Estava contra as autoridades da terra, né? Mas por que que ele estava contra? Só porque ele estava falando do Salvador? Porque ele estava falando do reino de Deus? Porque ele estava falando do Deus Todo-Poderoso que está acima de tudo e de todos? Olha qual era o erro de Pedro, gente, pregar a palavra. Olha o que era o erro de Pedro, orar. Olha o que era o erro de Pedro, obedecer a Deus. Olha o que era o erro de Pedro, servir a Deus. Olha qual era o erro de Pedro, renunciar a si mesmo. Pedro renunciou a si mesmo para levar o evangelho. O próprio Jesus chamou ele para levar o evangelho. O próprio Jesus, ele esteve com Jesus todo o tempo. Quando Pedro, né, negou a Jesus, naquele momento, o Senhor tinha falado para Pedro, pregando a palavra, o Senhor falou para Pedro: Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. O galo cantará, tu irá me negar 3 vezes. E aconteceu, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas por que ele negou a Jesus? Porque ele teve medo. Se nós estudarmos Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, antes do Senhor ir e enviar o Espírito Santo, né? Porque quando o Senhor foi, ele enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele está conosco, né? Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados por Cristo. O Espírito Santo está na tua vida, está na minha vida. Pedro, louvado seja o nome do Senhor, teve medo. E Pedro, ele teve medo de andar nas águas. Pedro andou até um tempo nas águas. Depois ele afundou, que ele olhou para a luta, ele olhou para a dificuldade. E naquele momento que ele traiu a Jesus, que ele negou a Jesus, com certeza ele estava olhando para o quê? Eu vou ser preso, eu vou ser morto, tá entendendo? Por isso que ele negou. Agora preste atenção. Aquele mesmo Pedro que tinha negado a Jesus por 3 vezes, agora ele estava preso. Ele estava preso. Então, com certeza, Pedro teve medo de ir preso, porque ele viu Jesus indo preso. Jesus que curava, Jesus que ressuscitou, Jesus que salvava, Jesus que libertava, Jesus que era amor, Jesus que pregava o amor, Jesus que amou os pecadores, Jesus que estava na terra sem cometer erro, foi preso. Imagine a cabeça de Pedro, o que estava pensando. Ele que é o certo, estão prendendo ele, imagine eu. E naquele momento Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas aqui Pedro estava preso e Jesus já tinha partido.
Jesus já tinha ido para o Pai, mas tinha enviado o Espírito Santo. Agora Pedro já estava preso, estava dormindo, não estava com medo, né? Não negou a Jesus. Pedro não negou a Jesus estando na prisão. Interessante que ele negou a Jesus por 3 vezes para não ir preso. E agora ele estando preso, ele não negou a Jesus. Maravilhoso, né, gente? As coisas de Deus é maravilhoso. É maravilhoso. E escute, então a igreja orava, né? E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo, entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Porque a igreja estava orando. E o que foi que aconteceu? O anjo, por causa da oração da igreja, entrou na prisão. Entrou na prisão. Entra na palavra, gente. Esse anjo está entrando aí nessa situação financeira, nessa tua vida sentimental. Esse anjo está aqui entrando, pelejando pela tua família, pelejando pela tua vida financeira, pela tua saúde, pela tua vida espiritual, pela tua vida com Cristo. Esse anjo está aqui, porque nós estamos orando desde as 4 da manhã. Você já tem orado antes de entrar na live, você já tem participado de live de oração antes de entrar nessa live. Então o anjo, ele está aqui conosco, ele está aí na tua casa, ele está sendo enviado aonde você está precisando de ajuda. Olha que coisa maravilhosa. E o que foi que aconteceu? E tocando, esse anjo tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, o anjo que acordou era Pedro, gente. Agora imagina essa cena, Pedro preso, sabendo que ia ser apresentado no dia lá religioso dos judeus, né? Ele seria apresentado, Pedro estava dormindo. Aí o que acontece? Ele é acordado pelo anjo. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha, você está aí passando por luta e esse anjo vai aí te socorrer. Esse anjo vai te acordar. Esse anjo chega com você e diz bem assim, tu não estás sozinha nessa luta. Eu estou contigo e vou te tirar dessa luta. Tu não estás sozinha nesse deserto. Eu estou contigo, vou te tirar desse deserto, eu vou te colocar no manancial. Tu não estás sozinha nesse vale da sombra e da morte. Eu passo contigo e vou te tirar do vale da sombra e da morte. Tu não estás sozinha na frente desse gigante. Eu estou contigo e vou jogar esse gigante por terra. Dá para nós entendermos isso? Dá para nós vivermos a palavra? Dá para nós tomarmos posse da palavra de Deus? Dá para você tomar posse que você está orando, que o anjo do Senhor está contigo. O anjo do Senhor foi até Pedro libertar a Pedro. Então, quando você ora, o anjo do Senhor está indo libertar os teus filhos. Eu creio, Jesus. Eu creio. Quando você ora, o anjo está indo libertar os teus filhos. Quando você ora, o anjo está ali indo libertar a tua vida financeira. A tua vida financeira está trancada? Pois eu quero dizer para você que o anjo está indo destancar a tua vida financeira. Eita, Jesus. Os demônios podem estar querendo trancar as tuas finanças, mas nós estamos orando e o Senhor envia anjo para destrancar as tuas finanças. O Senhor é esse que vem nos libertar de escravidão, que vem nos libertar. Dá para nós entendermos? Nós oramos a um Deus que Ele envia anjos para nos libertarmos, seja a vida financeira, seja a vida sentimental, seja a vida espiritual, seja a vida familiar. Você está orando e anjos estão pelejando por você. E anjos estão pelejando por nós. Nós temos que ter, sim, convicção, certeza disso. Que a nossa oração, anjos são enviados. E que nós somos despertados por esse anjo. Porque foi o anjo que despertou. Se o Senhor te despertou para estar aqui nessa live, porque o Senhor está aqui para te dar essa vitória. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, exaltado seja Deus. Para todo sempre seja exaltado, Senhor, por todos nós, por aquele que te adoramos em espírito e em verdade. A tua igreja confia no Senhor, a tua igreja não confia em homens e mulheres, em carros, em cavalheiros. A tua igreja não confia na arma, a tua igreja confia em ti, Senhor. E o Senhor é Deus, para enviar anjos e nos dar a vitória nesse momento.
Como o Senhor enviou o anjo e deu vitória a Pedro, porque tua igreja orava. Tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos a cadeias. Quando Deus fala, louvado seja o nome do Senhor, correntes caem por terra. Quando Deus fala, quando Deus abre a boca, correntes caem por terra. Pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são salvas, pessoas são restauradas. Quando Deus fala, o mal se desfaz, o mal bate em retirada. Que coisa maravilhosa, né, gente? O poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. E o anjo disse para Pedro: Levanta-te depressa. E Pedro foi liberto das correntes que aprisionavam naquela cadeia. E aí continua: E disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata tuas alparcas. Interessante que o anjo manda Pedro calçar as sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e me segue. Quando Deus nos cura, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos livra, quando Deus faz algo por nós, é para nós continuarmos seguindo a Ele. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que foi curada, tem gente que está trabalhando, e sabe o que fizeram? Viraram as costas. Viraram as costas para Deus. Viraram as costas para o Senhor. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E o Senhor está dizendo para nós, Ele está nos abençoando, Ele está nos dando a vitória, mas é para a gente seguir a Ele. Seguir. Você é abençoado todos os dias pelo fôlego de vida. A teu filho que está ainda em processo de libertação, você está vendo ele vivo. Então, ele tem fôlego de vida. Então, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e engrandecido e exaltado, vai libertar o teu filho. Se fosse para Deus escolher o teu filho, ele já tinha colhido, mas ele está vivo, tem uma promessa para o teu filho, tem uma promessa para você, tem uma promessa para a tua família. E aconteceu que, saindo, seguia e não sabia que era real. Pedro achava que não era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então Pedro, imagino, né? Ele no cárcere, de repente acordado pelo anjo, de repente tirado as algemas, e de repente ele sai a andar com o anjo. Então ele achava que era uma visão e não era uma visão, era real. Não era uma ilusão, não era algo que ele estava pensando, mas era algo que ele estava vivendo, era algo que estava acontecendo. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado seja Deus. E o que aconteceu? Pedro foi tirado da prisão pelo anjo, e quando passaram a primeira e segunda guarda, olha o que aconteceu. O anjo tirou ele da prisão, o anjo passou com ele pelas guardas, e depois havia uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Presta bem atenção, gente. O anjo tira Pedro da prisão, tirou as algemas, passou com Pedro pelas guardas, que maravilha, hein? E chegou, porque aqui na história, nesse tempo, as cidades eram cercadas pelos muros e por portas de ferro, né? Então, aquelas cidades, elas tinham as suas proteções, os seus muros e uma porta de ferro. Ninguém entrava se alguém não abrisse aquela porta de ferro. E era uma porta pesada. Então, tinha que ser muitas pessoas para abrir aquela porta. Só que, gente, com Deus, não tem porta de ferro que fique fechada. Você está entendendo? Então, louvado seja o nome do Senhor. A porta de ferro estava lá. E na presença do anjo, Pedro, na presença do anjo, a porta de ferro se abriu. E sabe o que significa isso? Não tem porta difícil para Deus abrir. Está difícil alguma coisa para a tua vida? Deus está aqui falando: meu filho, minha filha, não tem porta
difícil para me abrir, pode estar de ferro, pode não ter ninguém para te ajudar, pode não ter ninguém para caminhar contigo, mas o anjo do Senhor está do teu lado. Gente, o que nós precisamos é da força de Deus, é do anjo de Deus, é da presença de Deus. Às vezes você está aí, fulano não me ajuda, o ciclano não me ajuda, o beltrano não me ajuda, você está aí dizendo que pessoas não te ajudam, mas gente, você não precisa que as pessoas te ajudem, você precisa que o anjo de Deus te ajude, porque quando o anjo de Deus te ajuda, ele vai colocar a pessoa certa para caminhar com você, para te estar do teu lado, para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E se essas pessoas não quiserem te ajudar, ele mesmo vai te ajudar. Ele mesmo, o anjo mesmo estava lá, ajudando a Pedro, e a porta de ferro se abriu. Ninguém abriu a porta. A presença de Deus, a porta se abriu. Entendemos? Aprendemos? Recebemos? Que essa porta aí que está fechada, o anjo está aqui abrindo essa porta. Não sei se é da cura, não sei se é do relacionamento, não sei se é da saúde. Eu não sei qual é a porta para você, qual é a dificuldade. Uma porta de ferro é dificultoso abrir. Eu não sei qual é, mas o Senhor está aqui, ó, presente, abrindo essa porta para nós. E eu recebo também, porque a palavra de Deus, eu estou aqui recebendo para a minha vida. Eu não estou pregando para vocês. A palavra está sendo pregoada para mim e para vocês. Eu estou recebendo aqui a minha vitória, a minha ajuda. O anjo está comigo, o anjo está com você, o anjo está nessa causa. A única coisa que nós estamos fazendo, orando. A igreja não estava orando e o anjo não foi enviado? Nós estamos orando e o anjo está sendo enviado. O anjo está aí nessa causa. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que a porta foi aberta, né? E quando passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Depois que o anjo tirou Pedro da prisão, depois que o anjo esteve com Pedro até na última dificuldade, que era a porta de ferro. Depois o anjo deixou Pedro, porque Pedro já estava livre. O que aconteceu? Aí Pedro foi lá para a igreja e Pedro, tornando a disse: agora sei. Quando Pedro... Gente, eu fico imaginando, Pedro dormindo, acordado pelo anjo, aí ele pensava que estava sonhando, né? Mas chegou no momento que ele viu que não era um sonho, que era realidade. Agora me lembrei daquele louvor, né? Não era um sonho, né? Era realidade. João viu a cidade santa. João viu a cidade santa e não era um sonho, era realidade. Vi esse louvor agora no meu coração. E é verdade. Aí Pedro viu que não era um sonho, era realidade, que ele estava livre. Louvado seja o nome do Senhor. E o que foi que aconteceu? E Pedro, tornando-se, disse agora: sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Olha só, agora você vai ver que Deus enviou o anjo, e não só você vai ver, mas todos aqueles que estavam esperando a morte do teu filho, a tua derrota, a derrota da tua família, vão ver a tua vitória. Pedro entendeu que os judeus estavam esperando a morte de Pedro. Mas o que foi que aconteceu? O anjo foi enviado e eles não viram a morte de Pedro. E tem mais, eu quero dizer para você, pela palavra de Deus, esse anjo que te visitou, esse anjo que está aí com você, esse anjo que está pelejando por você, louvado seja o nome do Senhor. Este anjo, louvado seja Deus, que foi até a tua casa, que foi até onde estão teus filhos, que foi nas tuas finanças, que foi na tua saúde, te dar a vitória. E que pessoas estavam esperando a tua derrota, que as pessoas estavam esperando você ser envergonhada, que as pessoas que estavam esperando, essa vai morrer, essa não
vai passar disso, essa não vai crescer, essa não vai para frente, vão ver a tua vitória. Tem gente esperando ver a nossa queda. Tem gente esperando ver a morte dos nossos filhos. Tem gente esperando ver a morte, até a tua morte, mas não vão ver, não. Louvado seja o nome do Senhor. Vão ver o agir de Deus. Vão ver o agir de Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Eu recebo essa palavra. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orava. Aí Pedro foi lá no lugar onde estavam reunidos, em uma casa. Eles estavam reunidos em uma casa, não era no templo. E o que foi, lembra aqui no início da mensagem que quando a igreja orava, o anjo foi enviado até Pedro? Então a igreja, ela estava numa casa. Que a igreja somos nós, né? Nós reunidos se tornamos igreja. Nós reunidos aqui é uma igreja reunida. Você reunido na tua casa é uma igreja reunida. E aqui é bem claro. É só você ler a palavra que você vai entender. E aí, o que aconteceu? E ele disse que onde muitos estavam reunidos e oravam. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, porque muitos estavam lá orando. Então, esses muitos é a igreja. Estavam orando. Tendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, acho que eu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, né, de alegria não abriu a porta. Ela ficou tão alegre que, em vez dela abrir a porta para Pedro, ela correu para avisar que Pedro estava à porta. Que interessante, né? Ela ficou tão alegre, de vez dela abrir a porta para Pedro, não. Preste atenção. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, é interessante, né? Quando a gente fica alegre, a gente tem várias reações de alegria. E ela ficou tão alegre que foi anunciar ao povo que Pedro estava liberto e não abriu a porta para Pedro. E disseram-lhe, está fora de ti. Aí falaram, né, que a menina não tava bem, porque a menina foi anunciar que Pedro estava na porta. E olha só, mas ela afirmava que assim era, e diziam, aí a igreja falou que não era Pedro, que era o anjo, é o seu anjo, olha aí, gente. Mas Pedro perseverava em bater. Agora Pedro, para entrar na casa, ele precisava bater, né? Porque ele não precisava do anjo para abrir a porta. Por quê? Porque quem estava reunido ali eram todos que serviam a Deus. Então, aquele povo era que tinha que abrir a porta. É esse, sabe, gente? Olha só esse mistério. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão reunidas, que estão até orando por você, mas não abre a porta para você. Não abre a porta para você. Olha só, né? Como é que é as coisas. Aí Pedro estava lá esperando eles abrirem a porta. Mas eles abriram a porta para Pedro. Mas Pedro, e essas pessoas vão abrir a porta para você. Essas pessoas vão abrir a porta para você. Porque eles aqui abriram a porta para Pedro. E eu recebo Jesus. Tem tantas pessoas que fecham a porta para mim. Mas eu recebo essa palavra que essas mesmas pessoas que estão até orando vão abrir a porta para mim. E escute, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e espantaram. As coisas de Deus é espantosas, né? Meu Deus, sinceramente, para uns é espantosas, para outros é maravilhosas. As coisas de Deus é maravilhosa, para outros é espantosa. É interessante que nós servimos um Deus todo-poderoso. Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram o seu e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, Pedro pedia, né? Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anuncia isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Aí Pedro, né, contou o que aconteceu e pediu que a igreja contasse esse testemunho. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço,
entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Aí os soldados, achando que Pedro estava preso, Herodes achava que Pedro estava preso, Pedro já estava levando o evangelho. E quando Herodes o procurou, não o achou, porque o anjo tinha ido libertar a Pedro. Feita a inquirição aos guardas, mandou o justiçar. Aí lá, né, quem pagou caro foi os guardas. E, partindo da Judéia para Cesárea, ficou ali. E ele estava irritado. Imagino, né, como que Herodes estava irritado. Porque ele achava que Pedro estava preso, ele achava que ele ia usar Pedro na festa, né, da Páscoa lá, da festa dos judeus, da festa religiosa. Ele achava que ele ia zombar dos cristãos, porque os judeus, eles zombam dos cristãos, gente. Os judeus, a maioria dos judeus, eles querem a morte do cristão, porque eles acham que Jesus ainda não veio na terra, que ainda não veio. Então, a maioria dos judeus, eu vi uns judeus cuspindo nos cristãos, em alguém que estava falando de Cristo, em alguém que estava falando do arrebatamento, em alguém que estava falando, né, da vinda do Senhor. Então, tem judeus que não acreditam que Jesus já veio a primeira vez. Tem judeus que não acreditam. Então, o que aconteceu? Partindo da Judéia para Cesárea, ficou ali. E ele estava irritado com os Tiro e com os de Sidom. Mas este, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Aí, né, eles não puderam ficar contra Herodes, eles fizeram tudo para ter paz. Por quê? Porque eles dependiam da nação do rei, que é o que acontece aí agora nas nações, né? Uma querendo entrar em acordo, porque uma depende lá do petróleo da outra, porque a outra depende do trigo, porque uma nação está dependendo de alguma coisa da outra nação. Que coisa, né, gente? Olha só. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Aí o povo queria ouvir a voz de Deus e não de homem. Como é a voz do homem? É a voz daquele que não é dirigido por Deus. A voz do homem é aquele que não obedece a Deus. A voz do homem é aquele que não segue a Deus, que não segue a palavra de Deus. Mas a voz de Deus é a sua voz que serve a Deus. A voz de Deus é a nossa voz que servimos a Deus, que levamos o evangelho, que cremos nesse Deus, que cremos em Jesus. Você é a voz de Deus, eu sou a voz de Deus. Mas aqueles que não creem em Deus, aqueles que não recebem a Cristo, aqueles que não recebem a Deus, não são voz de Deus. E eles estavam falando aqui que o povo estava querendo a voz de Deus e não ouvia Herodes, que era a voz de homem. O povo estava querendo ouvir palavra de Deus. O que aconteceu? E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Olha só. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E, comido de bichos, expirou. Aí o que foi que aconteceu? Herodes, por não glorificar o nome de Deus, o anjo o feriu e ele perdeu a vida. Ainda foi comido de bicho. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ninguém pode calar a boca de Deus. Ninguém. Quanto mais eles querem calar, fazem tudo para calar, mais cresce a palavra de Deus. Até hoje, né? O que mais cresce é a palavra de Deus. E o que aconteceu? E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E assim os discípulos, os apóstolos, os missionários, os mensageiros de Deus, as bocas de Deus, continuaram levando o evangelho. Está entendendo? Então é isso que nós vamos fazer até Jesus nos levar dessa terra. Nós vamos continuar levando esse evangelho.
Não adianta, porque quem manda na nossa vida é Deus. Quem está conosco é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está com você é Deus, e você vai continuar sendo boca de Deus e não boca dos homens, não boca das mulheres. O que é boca dos homens? É aqueles que não são dirigidos por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Esses são boca de homens, mas os que estão em Cristo, que estão na palavra, que o seu coração verdadeiramente está em Deus e Deus está neles, esses são boca de Deus. E você sempre vai conhecer quando Deus fala, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Amém? Esse anjo veio aqui abrir porta para nós, libertar-nos. Esse anjo veio aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, e vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Então agora eu te convido, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus. E você que está afastado do caminho, volte para Jesus. Jesus está voltando.